Então, gente, mas pra gente falar sobre os emaranhamentos familiares e como eles funcionam, eu preciso antes falar sobre campos morfogenéticos. Aí vocês vão dizer, cara, que nome esquisito, campos morfogenéticos, né? O que é isso? Tá, vamos lá. Os campos, né, para vocês poderem entender um pouco melhor o que são campos morfogenéticos, eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez uma ilha tropical, tá? Ela era habitada, na verdade eram duas ilhas. Essas duas ilhas elas eram habitadas pela mesma espécie de macaco, tá? Só que as ilhas, elas ficavam um pouco distantes uma da outra, certo? E os macacos de uma ilha não tinham contato nenhum com os macacos da outra ilha. Então, os macacos de ambas as ilhas, eles se alimentavam de batatas, né? Até agora tudo aqueles comiam batata, tá? Todos da mesma espécie, só que em ilhas separadas, ok? Até que um belo dia, um dos macacos, quando foi comer uma batata pertinho do mar, acabou deixando uma batata cair no mar. Percebeu que quando foi comer a batata que tinha caído, a água salgada tinha dado um temperinho especial na batata. Aí ele, tem uma coisinha diferente aqui, né? Então, desde esse dia, ele só comia a batata depois de levar ela na água do mar. E com o tempo, os outros macacos da mesma ilha foram observando esse comportamento, né, do coleguinha lá, e aí começaram a fazer a mesma coisa, né? Começaram a fazer exatamente igual. Até que nessa ilha, todos os macacos que existiam lá começaram a ir lá e lavar a batata no mar e comer as batatas, né? Virou um hábito naquela ilha, certo? Então, só que o mais interessante disso tudo é que, lembra que eu falei no início da história que os macacos eram da mesma espécie e estavam numa ilha próxima? Tinha a mesma espécie de macaco, mas numa ilha pertinho lá? Então, o que acontece? Acontece que os macacos que ficavam na outra ilha, que eram mais distantes, mesmo sem ver nenhum dos outros macacos da outra ilha, com o tempo, do nada, eles começaram a também lavar as batatas no mar. Aí você fica assim, como assim, gente? Que coisa, né? Então, gente, essa história vem ilustrar uma das mais ousadas e instigantes ideias científicas da atualidade, que é a teoria dos campos mórficos, que ela foi proposta pelo biólogo inglês Rupert Sheldrake. Segundo ele, os campos mórficos são estruturas que se estendem no espaço-tempo e moldam a forma e o comportamento de todos os sistemas do mundo material. Então, falando de uma forma mais singela, vou tentar resumir a história dos macacos. Por eles serem da mesma espécie e criarem aquele hábito, eles meio que transferiram esse hábito para o DNA da espécie. Entendeu? Então, essa informação ela ficou no campo mórfico da espécie. E os outros macacos, mesmo sem ter contato e mesmo sem ver esse hábito, eles simplesmente absorveram esse hábito através do DNA da família da espécie de macacos. E assim, eles começaram a fazer esse hábito também. Logo, vocês vão conseguir trazer mais clareza para vocês, né? Assim, e o que são esses campos morfogenéticos? A palavra morfo, ela vem do grego, que significa forma. Já o termo genética vem da palavra gênese, que significa origem. Assim, os campos morfogenéticos ou os campos mórficos são campos que levam informação, não energia, tá? Informações. E são utilizáveis através do espaço-tempo sem perda nenhuma da intensidade, depois de ter sido criado. Eles são campos não físicos que excedem uma influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização. Tá? Então, gente, átomos, moléculas, cristais, células, tecidos, órgãos, organismos, sociedades, ecossistemas, sistemas planetários, sistemas solares e galáxias. Cada uma dessas entidades estaria associada a um campo mórfico específico. É aquilo que realmente consegue transformar a nossa genética, é aquela informação que vai direto para o nosso DNA. E são eles que fazem com que um sistema seja um sistema, isso é, uma totalidade articulada, e não um mero ajuntamento de partes, ou seja, não é só qualquer coisa, sabe? A atuação do campo mórfico ela é parecida com as dos campos magnéticos da física, agora vai ficar mais claro. Quando a gente, por exemplo, quando a gente coloca uma folha de papel sobre um ímã, né? E a gente espalha pó de ferro em cima dela, os grânulos metálicos, eles se espalham ao longo das linhas geometricamente. É bem interessante, né? Isso acontece porque o campo magnético do ímã, ele vai afetar toda a região ao seu redor. Não sei se vocês já chegaram a ver, depois eu vou postar no meu Instagram, tem uma experiência muito bacana que é você colocar farinha, você pode fazer até isso em casa.
coloca farinha em cima da mesa e você fazer fricção como se fosse com violino, uma coisinha de violino, sabe? Você fazer algumas fricções na mesa, dependendo da intensidade que você fizer na mesa, ele vai criar aquele pó que tá ali em cima, aquela farinha, ela vai criar campos, ela vai começar a se organizar de uma forma que cria flores. Tem vários vídeos desses na internet. Gente, depois eu vou publicar no meu Instagram pra vocês verem. Ele cria flores, cria formas geométricas que são a que a gente chama até as geometrias sagradas, né? É bem interessante. Então, nós não podemos perceber esse campo magnético diretamente, mas nós conseguimos detectar a sua presença por meio do efeito que ele produz, direcionando as partículas de ferro, por exemplo, no caso do campo magnético, tá? Bem parecido com o campo mórfico, né? Então, bem parecido, os campos mórficos se distribuem de uma forma imperceptível, né? Pelo espaço-tempo, conectando todos os sistemas individuais que estão associados a ele. Ou seja, no sistema familiar, por exemplo, todos os indivíduos estão conectados por fios que são invisíveis, né? Mas eles são invisíveis, mas eles são perceptíveis através do comportamento, certo? E ao contrário dos campos físicos, os campos mórficos identificados pelo cientista Sheldrake, relatado no livro Uma Nova Ciência de Vida, né, que foi lançado em 1981, eles não envolvem transmissão de energia. Então é interessante frisar isso, que essa informação ela não carrega energia, porque, ou seja, ela não perde a força. Se fosse uma transmissão de energia, ela ia perder a força com o tempo. Então, como não tem energia, ela não perde a força. A informação que foi gerada aqui, ou o hábito que foi gerado aqui, foi implantado no DNA, ele vai ter a mesma força de quando ele foi gerado até a outra geração. É por isso, gente, que existem emaranhados, existem informações genéticas dos nossos ancestrais que a gente carrega até hoje da mesma forma, com a mesma intensidade, tá? E é isso. Então, por exemplo, a intensidade, ela não muda com a distância, né? Como ocorre, por exemplo, com os campos gravitacionais e os eletromagnéticos, né? O que se transmite através dos campos mórficos é pura informação, tá? E é isso, assim, que nos mostra o exemplo dos macacos, como eu falei no início da live. Nele, o conhecimento adquirido por um conjunto de indivíduos se torna um patrimônio coletivo, aumentando assim a consciência que passa a ser compartilhada por toda a espécie, né? Assim como foi com os macacos, que eles criaram um hábito e foi perpetuado por toda a espécie, mesmo sem os outros macacos da outra ilha saber daquele hábito, acontece com o nosso sistema familiar. Hoje a gente tem hábitos que a gente usa no dia a dia, faz no dia a dia, sem nem saber de onde é que foi gerado no nosso sistema familiar, tá? E é por isso que se um antepassado teve problemas com alcoolismo, por exemplo, e foi uma pessoa excluída do sistema familiar, ou seja, as pessoas da família ignoravam esse parente, fingia que ele não existia, não falava sobre ele, né, gerando assim essa exclusão dele no sistema. Essa informação ela acaba ficando no DNA da família e ela percorre por todo o sistema familiar, por gerações e gerações, gerando assim outros alcoólatras no sistema, até que alguém desse sistema familiar resolva olhar para esse padrão e decida quebrá-lo para fazer diferente, tá? E pesquisas apontam, por exemplo, que cerca de 60% dos casos de alcoolismo vem de um fator genético e hereditário, né? E essa herança maldita, né, como podemos falar, que a Bíblia até fala sobre isso, é que são os emaranhamentos familiares, tá? Eu vou dar um exemplo mais prático. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tinha muita dificuldade em engravidar, né? E ela já tinha feito vários tratamentos para isso, só que todos sem sucesso no momento. E ela estava pensando já em entrar na adoção. Só que antes dela dar esse passo, ela resolveu me procurar para fazer uma constelação, né? E aí nós descobrimos na constelação que ela não conseguia engravidar porque uma mulher da 5ª geração da família dela, ou seja, uma tataravó, tinha morrido no parto. E deixou essa informação de dor no DNA da família. Ou seja, de forma inconsciente, ela tinha essa informação de que ter filhos era sinônimo de morrer. Gente, vocês têm noção quanto isso é importante, isso é poderoso e é forte? Né? Então, essa minha cliente, ela estava conectada sem saber com a dor desse antepassado, dessa mulher, né? Ou seja, elas estavam ligadas por esse fio invisível que as deixavam emaranhadas. E a minha cliente, de forma inconsciente, ela não engravidava por medo de morrer de parto. Gente, isso é muito sério. Às vezes a gente pensa assim, uau, caramba, por que o negócio não dá certo? Às vezes uma coisa não está dando certo na sua vida porque tem algum emaranhado lá atrás, tem algum antepassado que você está honrando e não está sabendo. Esse é um processo inconsciente, ou seja, a gente não sabe.
A gente não consegue ver com os olhos invisíveis. Tá lá no nosso inconsciente. A gente tem que acessar para saber, tá? Então, gente, aí no caso dela, depois que a gente fez uma liberação desse emaranhado na constelação, exatamente 3 meses depois, ela engravidou de uma menina linda, gente. Teve uma gestação super saudável e tranquila. E teve um bebê de parto normal, que era o sonho dela. E a bebê nasceu super saudável, nasceu super bem. Deu tudo certo, gente. É muito interessante. Então, se ela não tivesse se liberado desse emaranhamento familiar, se ela não tivesse buscado ajuda alternativa à medicina, né, já que ela tinha feito vários tratamentos sem sucesso, será que ela tinha conseguido engravidar? O que vocês acham? É muito difícil. E quantos outros problemas que não temos na nossa vida por conta desses emaranhados? Né? Vocês conseguem entender um pouquinho mais agora o impacto desses emaranhamentos nas nossas vidas?